Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar, comentar a prova do Colégio Naval realizada no ano de 2011. Então, vamos à primeira questão. O Brasil não é um país com fortes tradições no tocante às migrações internacionais. No entanto, no que diz respeito às migrações internas, especialmente a partir da década de 1940, esse quadro mudou, principalmente com a migração dos nordestinos para diversas regiões brasileiras. Em relação às migrações internas, analise as afirmativas abaixo. Após a década de 1950, verificaram-se no Brasil grandes fluxos de imigrantes nordestinos em direção à região sudeste, com grande destaque para o estado de São Paulo, correto? A migração de nordestinos para a região sudeste intensificou-se na segunda metade do século XX, motivada pelo desenvolvimento industrial da região que promoveu a expansão do mercado de trabalho. A região sudeste, sem dúvida nenhuma, tem sido o principal destino dos migrantes nordestinos. Afirmativa 2. Após a década de 1960, ocorreram vários fluxos migratórios nordestinos para a Amazônia, em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos. Também correto. A migração de nordestinos para a Amazônia intensificou-se, sobretudo, com a implantação do Plano de Integração Nacional, criado pelo presidente Médici em 1970. Muitos nordestinos foram para a Amazônia, atraídos pelas terras doadas pelo governo e, logicamente, atraídos pela expansão do mercado de trabalho na Amazônia, nas obras realizadas na região pelo governo, também nas áreas de garimpo, nas áreas de expansão das fronteiras agrícolas, enfim. A Amazônia tem sido, até hoje, um destino escolhido por muitos nordestinos. 3. Entre as décadas de 1960 e 1970, principalmente em razão da construção de Brasília, vários fluxos migratórios do Sudeste e Nordeste ocorreram em direção ao Centro-Oeste. Correto. A construção de Brasília contribuiu para o aumento do fluxo migratório em direção à região centro-oeste do país. Não só porque a construção civil gerou milhares de postos de trabalho na construção da capital do Brasil, assim como a abertura de estradas, facilitando o acesso à terra, o baixo preço da terra, os incentivos governamentais atraíram produtores rurais do Sul e do Sudeste, assim como também atraíram trabalhadores rurais da região Nordeste do Brasil. Afirmativa 4. A partir da década de 1970, ocorreram fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e Norte. Também correto. Muitos migrantes que povoaram as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil eram procedentes do Sul e da nossa região Sudeste, muitos dos quais atraídos pela expansão
das fronteiras agrícolas, aquilo que eu disse, o baixo preço da terra, a abertura de estradas, facilitando o acesso, não só o Centro-Oeste, como também a Amazônia, os incentivos governamentais foram fundamentais para que imigrantes fossem atraídos para essas duas regiões. Sendo assim, as 4 afirmativas estão corretas. Resposta letra E. Questão número 2. O Centro-Sul é o espaço mais dinâmico do território brasileiro. Nessa região estão instalados os maiores e mais desenvolvidos setores de comércio e serviços. O Centro-Sul lidera a produção nacional em todos os setores de atividade econômica. Em relação às atividades econômicas exercidas nesta região, é incorreto afirmar que, cuidado, moçada, a questão está querendo que o aluno assinale a opção errada. Vamos lá. A região também é marcada por fortes contrastes espaciais. O dinamismo econômico da região contrasta com a pobreza e miséria nas áreas urbanas e rurais, com índices elevados de violência nas metrópoles e grandes cidades, com grande quantidade de subempregados. Afirmativa correta. É uma característica geral do Brasil, esses contrastes socioeconômicos. Então, vivemos num país de elevada concentração de renda, razão pela qual isso contribui para esses contrastes socioeconômicos, que é um dos fatores responsáveis pelo índice de violência elevado que existe principalmente nas mais importantes cidades da região. B. A partir da década de 1970, ocorreu um profundo processo de modernização da agricultura brasileira e, consequentemente, uma série de transformações econômicas, ambientais e sociais no meio rural, as quais se manifestaram mais intensamente no Centro-Sul. Também afirmativa correta. Esse processo de modernização da agricultura brasileira ganha uma dinâmica maior a partir da década de 1970, quando então as propriedades rurais, sobretudo as médias e grandes propriedades, incorporam novas tecnologias agrárias. Esse processo de modernização vai contribuir para o aumento do êxodo rural e também esse processo de modernização vai contribuir para o crescimento da concentração fundiária. Afirmativa correta. C. A introdução do uso intensivo de fertilizantes, adubos químicos e agrotóxicos, de máquinas, tratores, colheitadeiras, semeadeiras e de outros equipamentos fizeram a produtividade do campo crescer. Essas tecnologias elevaram as exportações brasileiras de vários produtos, como a soja, a laranja, o fumo, o açúcar e o álcool. Correto. Na medida em que a agricultura passa por um processo de modernização através da incorporação de novas tecnologias, nós temos como consequência imediata o aumento da produtividade por hectare. E isso consolida a participação do Brasil como um grande exportador de produtos agroindustriais para diversos países do mundo. D. A laranja é cultivada mais intensamente no estado de São Paulo, nas regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Limeira, Araraquara e Bebedouro, onde existem grandes grupos empresariais produtores de suco que exportam sua produção principalmente para os Estados Unidos e Europa. Correto, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de laranja e, consequentemente, de suco de laranja. E o estado de São Paulo se caracteriza como o mais importante produtor nacional desse produto, tendo como principais mercados os Estados Unidos
e Europa. Os Estados Unidos e o Brasil lideram a produção mundial de suco de laranja. Então, se as afirmativas A, B, C, D estão corretas, só pode ser a afirmativa E a incorreta. E vamos ver o erro da afirmativa E. A expansão da agricultura de cana-de-açúcar no Centro-Sul ganha destaque na década de 1970. Apesar de São Paulo liderar a produção nacional dessa lavoura, nos últimos anos vem perdendo terreno neste setor, uma vez que os estados do Mato Grosso e da Bahia estão produzindo etanol extraído do milho. Repare que essa prova é de 2011. Naquela época, o Brasil ainda não produzia etanol derivado do milho. Hoje, o Brasil já possui várias usinas produzindo etanol do milho. Produção do etanol derivado do milho começou em nosso país por volta de 2019, portanto, alguns anos após a realização desse concurso. Então, para a época em que a prova foi feita, a afirmativa está errada. O qual, além de possuir a mesma produtividade da cana-de-açúcar, é menos oneroso. Claro que a produtividade do milho não é igual à produtividade da cana-de-açúcar. A produtividade da cana-de-açúcar para obtenção do etanol é bem maior do que a produtividade do milho, o que é um outro erro. Então, temos aqui como resposta errada, letra E. Vamos lá para a terceira questão. A região norte é considerada por diversos estudiosos como a última grande fronteira brasileira a ser ocupada. Essa região tornou-se a fronteira econômica do país, pois a demanda por novas áreas para o desenvolvimento agropecuário e industrial levou o governo federal a incentivar a sua ocupação. Sobre o incentivo em questão, é correto afirmar que a criação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, contribuiu para a ocupação dessa região, onde a criação da Zona Franca de Manaus ocupou papel de grande importância, especialmente no desenvolvimento do setor secundário. Correto. A criação da SUDAM em 1966 foi de suma importância para o desenvolvimento da Amazônia e também para o seu processo de ocupação. Enquanto que a criação da SUFRAMA no final da década de 1950 foi responsável pelo desenvolvimento industrial da cidade de Manaus. Lembrando que a Zona Franca de Manaus é uma zona onde a concessão de incentivos fiscais tornou a cidade de Manaus, a capital do Amazonas, atrativa para vários investimentos industriais. Então, a resposta aí, letra A, vamos ver o que está errado nas demais opções. Letra B, o crescimento das malhas ferroviárias, especialmente na Amazônia Ocidental, errado. A Amazônia é uma região que praticamente não possui ferrovia. A única grande ferrovia existente na região é a Estrada de Ferro dos Carajás, que liga a província mineral de Carajás, localizada no Pará, até o porto de Itaqui, localizado no Maranhão. E essa ferrovia se encontra na Amazônia Oriental e não na Amazônia Ocidental. Favoreceu a ocupação dessa área, especialmente em função da ocupação de suas margens, através das chamadas agrovilas. Outro erro, as agrovilas foram criadas nas margens das rodovias de integração nacional, as quais passaram a gerar uma policultura de subsistência. Letra C. A abertura de áreas para exploração mineral de grande porte, especialmente na Amazônia Ocidental, é errado. Os grandes projetos de mineração da Amazônia se encontram na porção oriental e não na porção ocidental. Onde se localiza a hidrelétrica de Tucuruí? A hidrelétrica de Tucuruí está localizada no Rio Tocantins,
no estado do Pará, ou seja, na Amazônia Oriental, outro erro. Promoveu grandes fluxos migratórios para essa região, destacando-se os polos siderúrgicos ligados ao ferro e ao alumínio. D. A implantação de projetos agropecuários, destacando-se o grande projeto Carajás. Errado. O projeto Carajás é um projeto de mineração. O grande projeto Carajás consiste no desenvolvimento de toda uma infraestrutura voltada não só à produção, como beneficiamento da produção mineral de Carajás, levando-se em consideração aí a construção da hidrelétrica de Itucuruí, no Rio Tocantins, a estrada de ferro dos Carajás, o porto de Itaqui, no Maranhão, enfim. Acabou favorecendo os grandes proprietários, uma vez que o BASA, Banco da Amazônia Sociedade Anônima, priorizou uma ocupação mais seletiva, exatamente para se evitar impactos ambientais regionais. Outro erro, né? A ocupação da Amazônia, ela seguiu sem um planejamento adequado e foi uma ocupação acompanhada do surgimento de problemas que envolvem a luta pela posse da terra, problemas que envolvem a destruição da floresta amazônica, que até hoje ocorre sem um controle mais efetivo dos órgãos de fiscalização ambiental, enfim. Os grandes polos minerais e siderúrgicos instalaram-se, sobretudo, ao longo das rodovias Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho. Os grandes polos minerais e siderúrgicos se instalaram em torno das rodovias Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho. Está errado. O polo siderúrgico, por exemplo, do alumínio no Pará, está localizado no município de Barcarena, que se encontra na região metropolitana de Belém. E a rodovia Cuiabá-Porto Velho é uma área que não possui essa atividade vinculada. Então, um erro grosseiro aí da afirmativa. Promovendo nessas áreas um intenso desmatamento e afluxo populacional, além de uma irregular ocupação urbana. O que ocorreu ali foi a expansão das atividades agrárias, das fronteiras agrícolas, ligadas não só à criação de gado, como mais recentemente à produção de grãos. Então, como eu disse, a afirmativa correta, letra A. Vamos à quarta questão. Além de uma variedade de aspectos físicos, a região Nordeste apresenta também grandes diferenças socioeconômicas que acabaram por subdividi-la em várias sub-regiões. Em relação a essas sub-regiões, é correto afirmar que A. Na chamada Zona da Mata, porção mais oriental, dominada pelo clima tropical úmido e por grandes áreas de cobertura vegetal nativa, errado. A Zona da Mata era coberta pela Mata Atlântica. E é esta região do território brasileiro onde a Mata Atlântica sofreu maior destruição. Então, poucas são as áreas remanescentes da Mata Atlântica existentes nessa região. Destaca-se as atividades de policultura de subsistência. Outro erro. Na zona da Mata Nordestina, nós temos a monocultura canavieira, a monocultura do cacau. É uma área, portanto, vinculada a uma agricultura de exportação, uma agricultura de mercado. B. O Agreste possui como características marcantes baixos índices pluviométricos. Errado. O Agreste ele tem um índice pluviométrico que oscila entre 800 a 1.000 milímetros anuais. Quem tem baixo índice pluviométrico é o sertão e não o Agreste. Domínio da vegetação de caatinga. Errado. A vegetação do Agreste é uma vegetação de transição entre a floresta atlântica, a Mata Atlântica, e a caatinga, localizada no sertão. Então, ali você tem manchas da Mata Atlântica, você tem espécies do cerrado, espécies da caatinga misturadas.
e o predomínio de uma pecuária caprina intensiva. Errado. Apesar do Agreste possuir a mais importante bacia leiteira do Nordeste, o que prevalece ali é uma criação extensiva e não intensiva. C. Na maior parte da área conhecida como sertão, com chuvas ocorrendo geralmente entre os meses de dezembro a abril, a escassez e a distribuição irregular da pluviosidade são marcas singulares. Correto. O sertão nordestino é uma região de clima tropical semiárido, onde as chuvas se concentram no período de dezembro a abril, época do ano, inclusive, que eles chamam de inverno. O restante do ano permanece com um baixíssimo índice pluviométrico. Lembrando que o sertão é uma área submetida a secas sazonais. D. O chamado meio-norte, composto pelos estados do Maranhão e Piauí, além de domínio pelo clima equatorial, é errado. No meio-norte, o clima equatorial só se faz presente na porção ocidental do Maranhão. A maior parte da região é dominada pelo clima tropical subúmido. Destaca-se por uma pecuária intensiva. Errado. No meio-norte, a pecuária, de fato, é uma atividade importante. Todavia, ela é do tipo extensiva, ou seja, o gado criado solto no pasto. Por planteixos de carnaúba e babaçu. Outro erro, né? A carnaúba e o babaçu são espécies de palmeiras encontradas no meio norte, onde a atividade ali que se desenvolve é a atividade extrativa e não a plantação através do sistema de plantation. O cerrado dominante na porção meridional dessa região possui uma pluviosidade concentrada no inverno. O cerrado ele está presente na parte ocidental da Bahia, no sul do Maranhão, no sul do Piauí, e não no sul da Bahia propriamente dito. Então, já temos um erro aí de localização do cerrado. Não estou dizendo com isso que não há manchas de cerrado no sul da região Nordeste, claro que tem. Mas a maior parte dessa vegetação está na porção ocidental da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí. E aqui você diz que a chuva está concentrada no inverno. Não. A chuva está concentrada no verão. O cerrado é uma vegetação associada ao clima tropical subúmido, que tem duas estações bem marcantes: o verão chuvoso e o inverno seco, a qual favorece o desenvolvimento da pecuária extensiva e das lavouras de soja. Então, resposta, letra C. Vamos à quinta questão. IBGE traça perfil do idoso brasileiro. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística esmiuça o perfil da população da terceira idade e revela sua participação na sociedade brasileira. A chamada população da terceira idade vem ocupando um papel cada vez mais destacado junto ao contingente populacional brasileiro. Em relação à realidade que envolve essa camada da população, assinale a opção incorreta. Letra A. O Brasil segue uma tendência mundial do aumento da longevidade, com a queda das taxas de natalidade. Correto. A expectativa de vida no Brasil continua aumentando e a taxa de natalidade continua caindo. B. Com a nova face da população brasileira, um dos grandes desafios para o poder público será adaptar as cidades para proporcionar aos mais velhos melhores condições de vida. Tá certo. É a questão de você adequar as grandes cidades, não só as grandes, as médias cidades, a questão da mobilidade dessas pessoas mais idosas, dando-lhes a elas condições de acessibilidade aos diferentes pontos do espaço urbano. C. O percentual de idosos vem aumentando gradativamente, consequência direta do elevado incremento da população de jovens. Errado.
a população de jovens no Brasil está diminuindo, que é o reflexo da queda da taxa de natalidade no país. Então, já temos aqui o erro da questão, a resposta, letra D. D não, perdão, C, que acaba gerando uma reposição crescente de indivíduos na terceira idade. D, enquanto a proporção de adultos e idosos está aumentando, a de jovens está declinando, pois vem ocorrendo uma nítida queda da taxa de fecundidade e um aumento da expectativa de vida do brasileiro, correto? A taxa de fecundidade brasileira, inclusive, na atualidade, já se encontra abaixo da taxa de reposição da população, que deve ser de 2,1. Tudo bem que essa questão foi feita em 2011, mas já naquela época, em 2011, a taxa de fecundidade já era inferior à taxa de reposição da população brasileira. O crescente número de idosos no país vem provocando uma reorganização da chamada Previdência Social, pois o número de aposentados vem crescendo muito. De fato, inclusive, recentemente nós promovemos mais uma reforma da Previdência para que o governo possa ter as condições para arcar com o pagamento das aposentadorias, pensões. Na medida em que a população envelhece, você tem maior pressão sobre a saúde pública, então o governo tem que ter recursos para dar esse atendimento. Enfim, o envelhecimento da população, de fato, tem levado o Estado a promover uma reorganização através de propostas que têm sido aprovadas para a reforma do sistema previdenciário. Vamos à última questão. A formação socioespacial do Nordeste e seus contrastes históricos mostram que, apesar das melhorias de alguns setores da economia, nos dias atuais, principalmente no ramo industrial, ainda persistem no Nordeste questões socioeconômicas históricas, como pode ser analisado na figura a seguir. Em relação à formação socioespacial do Nordeste, é correto afirmar que a cultura da cana-de-açúcar tinha por base o latifúndio, grande propriedade, e a escravidão, correto. A princípio, utilizou-se indígena como mão de obra e, posteriormente, o imigrante trazido das zonas setentrionais da África, principalmente os povos mediterrâneos, errado. Os trabalhadores que foram trabalhar na monocultura canavieira, na zona da mata, eram procedentes da África, sobretudo da região do Golfo da Guiné, e não do norte do continente africano. B. A sociedade nordestina era formada pelos senhores de engenho e suas famílias, pelos escravos, índios ou negros, que correspondiam à maior parcela da população, e por alguns assalariados. Afirmativa correta. C. Apesar de dominar a vida econômica e social, os senhores de engenho detinham pouco poder político. Olha só, olha o erro, pouco poder político. Ou seja, não estavam no centro das decisões políticas, decisões estas que eram centralizadas na metrópole portuguesa. Aí isso vai, de forma contraditória, à formação das capitanias hereditárias. Vamos lá. D. Os reflexos dessa organização socioeconômica favorável apenas aos interesses de uma pequena parte de seus componentes quase não são sentidos na sociedade nordestina. Olha o erro aí, quase não são sentidos. A sociedade nordestina apresenta profundos contrastes sociais, herança de um modelo de colonização, de um passado colonial, concentrador da riqueza nas mãos de uma parcela muito pequena da população. Nos dias atuais, pois as políticas públicas são bastante efetivas no sentido de minimizar a concentração de poder. Olha o erro aí. As políticas públicas são bastante efetivas? Não, existe uma carência de políticas públicas na região Nordeste, onde a riqueza é extremamente concentrada nas mãos
de uma minoria da população. Outro erro da afirmativa. Paralelamente ao cultivo da cana-de-açúcar, foram introduzidas na colônia as primeiras cabeças de gado, que serviam tanto para alimentação quanto para movimentar os engenhos, mas não para o transporte, pois os animais eram lentos e indóceis para tal função. Olha o erro aqui. Naquela época, claro, que o gado foi utilizado como transporte. A carroça, o carro de boi, muito empregado no passado. Então, um erro dessa afirmativa quando afirma que esses animais não foram empregados para o sistema de transporte, ou seja, para o deslocamento de cargas. Moçada, então finalizamos aqui mais uma correção. Agora já corrigimos 10 provas do Colégio Naval de 2020 até 2011, e sendo assim, estamos consolidando esse processo de revisão para que vocês possam ter o melhor desempenho no concurso do Colégio Naval. Valeu? Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!